Bom, vamos lá para a nossa aula. Hoje é a aula que antecede a nossa provinha, né, de sexta. Hoje a gente vai falar sobre mínimos e máximos absolutos e relativos, tá? É uma aula muito importante. A gente vai ver como que a derivada, o que a derivada diz sobre esse tipo de ponto, tá? Que vão ser pontos muito importantes em funções deriváveis e que a gente vai ver também algumas aplicações mais à frente sobre isso, tá? Sobretudo quando a gente falar sobre problemas de otimização, que trata a respeito do estudo da função relativo a esses pontos, ponto de máximo, ponto de mínimo, tá bom? Na aula anterior a gente falou sobre diferenciais e a regra de L'Hopital, tá? E a gente fecha nosso conteúdo com essa aula, nosso conteúdo da próxima prova, tá bom? Bom, nossa 15ª aula, tá? Vamos falar de extremos relativos e absolutos e um método que é muito importante para a gente conseguir tentar encontrar os pontos de máximo e mínimo absoluto de funções em intervalo fechado, que é o que a gente chama ali de método do intervalo fechado, como vocês vão ver, tá? Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa definir o que é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, absoluto e relativo, tá? Bom, então, vamos considerar uma função e um ponto do domínio dessa função, tudo bem? Então, a gente vai dizer que a imagem desse ponto vai ser o valor máximo absoluto da função f se todos os outros valores da função forem menores ou iguais a esse valor f de c. Tá bom? Então, se f de c for o maior valor que a função assume para todos os pontos do seu domínio, a gente vai dizer que esse ponto é um ponto o ponto onde a função assume o seu valor máximo absoluto. Tá bom? Então, primeira coisa, o valor f de c, que é a imagem da função f no ponto C, é chamado de valor absoluto. Tá? E o ponto C, em geral, a gente chama ele de ponto de máximo absoluto. Tá bom? Por vezes, algumas vezes vocês vão encontrar no texto ou em exercícios mesmo, chamando o par ordenado CF de C de ponto de máximo absoluto ou de mínimo absoluto. Tá? Então, a primeira coisa é a gente conseguir diferenciar essas coisas. O C é o ponto de máximo absoluto, o f de C é a imagem do ponto C pela função f, é o valor que a função assume no ponto C, ou seja, é o valor máximo ou mínimo absoluto da função. Tá? E às vezes o par ordenado CF de C é chamado de ponto de máximo absoluto ou de mínimo absoluto da função. Tá bom? Só para ficar claro. Então, f de C é o valor máximo absoluto da função, se ele for o maior de todos os valores, e se ele for o menor de todos os valores da função, ele é chamado de mínimo absoluto. Tudo bem? Em relação a todos os outros pontos da função. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico aí é o gráfico que visualmente a gente consegue perceber que, por exemplo, no ponto C, esse ponto C será um ponto de máximo absoluto da função. Por quê? Porque qualquer outro ponto no domínio dessa função, a imagem de qualquer outro ponto vai ser sempre menor do que a imagem do ponto C, que é o f de C. Tudo bem? Então, f de C é o valor máximo absoluto da função, ou o ponto C é o ponto de máximo absoluto da função. Tudo bem? Também, por vezes, a gente vai falar sobre máximo ou mínimo absoluto ou extremo, tá bom? Pode ser essa terminologia também. De modo totalmente análogo, o ponto D é ponto de mínimo absoluto, porque é nele que a função atinge o seu valor mínimo. F de D é o valor mínimo da função. A qualquer outro valor da função, ou qualquer outro ponto do domínio da função, a imagem de qualquer outro ponto vai ser maior do que a imagem do ponto D, ou seja, f de D. Então, o ponto C é o máximo absoluto, o ponto D é o mínimo absoluto. Alguma dúvida nessa definição, gente? Não? Beleza.
bem tranquilo mesmo. Tá? Só que nós também temos os extremos relativos. Tá? Os extremos relativos. Temos os extremos absolutos ou extremos relativos. Os extremos absolutos, para a gente classificar eles, a gente leva em conta todos os pontos do domínio da função. Tá? Agora, os extremos relativos, para nós classificarmos eles, nós temos que olhar próximo do ponto em questão. Tá? Então, por exemplo, vamos primeiro definir, depois eu vou te dar um exemplo gráfico para ficar mais claro. Olha só, seja uma função f e um ponto C do domínio dela. Então, eu vou dizer que f de C é o valor máximo local, tá? Vai ser o valor máximo local, se ele é o maior, a imagem do ponto C é maior do que ou igual a imagem de todos os pontos x do domínio da função, tal que esse x esteja próximo de C. E quando a gente fala próximo de C, a gente fala daquele intervalinho, lembra da definição de limite? A gente fala naquele intervalinho com centro em C e raio delta, C mais delta, C menos delta, tá bom? Então, se próximo do ponto C, perto do ponto C, a imagem do ponto C for maior do que todas as imagens dos outros pontos do domínio da função, então f de C vai ser o valor máximo local, porque você está próximo do ponto C. Tá? E se a imagem do ponto C for menor do que ou igual à imagem de qualquer outro ponto, perto do ponto C, a gente vai dizer que ele é o mínimo local. Tudo bem? E essa observação, o número C, igual como a gente falou anteriormente, f de C é o valor máximo ou mínimo. E o ponto C é chamado de ponto de máximo ou de mínimo local da função. Então, são 4 definições que nós estamos dando. Tá? A definição de máximo e de mínimo absolutos e de máximo e mínimo relativos. Tudo bem? Absolutos e locais. O também conhecido como extremos globais e extremos locais. Tá? Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu ir para o quadro, vou te dar um outro exemplo, mas vamos olhar esses aqui que já estão no slide. Por exemplo, aqui esse ponto A, ele é um ponto, presta atenção na pergunta, ele é um ponto de máximo global ou máximo absoluto da função? Não. Por quê? Porque a gente observa que para cá a função continua crescendo pelo gráfico. Então vai ter pontos, a partir daqui, que a imagem desses pontos vão ser maiores do que a imagem do ponto A. Então, global ele não é, mas ele é local. Porque se eu olhar perto do ponto A, a imagem do ponto A é maior do que todas os outros, perto do ponto A. O mesmo acontece com o ponto B, tá? Só que, no caso, ele já é um ponto de mínimo. Tá? Ele é um ponto de mínimo. E a gente pode observar que ele, além de ser um ponto de mínimo local, ele também é um ponto de mínimo global. Tudo bem? Ele também é um ponto de mínimo global, porque a função continua crescendo para cá e para cá, pela ilustração. Então, não tem nenhum outro ponto cuja imagem desse ponto seja menor do que a imagem do ponto B. Então, o ponto B ele é o mínimo global ou absoluto, mas ele também é o mínimo relativo ou local. Ok? E, na verdade, todo ponto de máximo ou de mínimo global também é ponto de máximo e mínimo local. Mas a recíproca não é verdadeira. Ser máximo global ou absoluto implica em ser máximo local, máximo ou mínimo. Mas a recíproca não é verdadeira. Se um ponto é de máximo ou de mínimo local, não significa que ele vai ser de máximo ou de mínimo global. Tá bom? O ponto zero, por exemplo, ele é um ponto de quê? De mínimo local. O ponto zero é um ponto de mínimo local porque perto do zero, a imagem de qualquer outro ponto perto do zero vai ser maior do que ou igual à imagem do ponto zero. Belezinha? Alguma dúvida? Esse ponto bem aqui, ó, esse ponto bem aqui, onde o mouse está passando, que é a interseção, uma das interseções do gráfico com o eixo das abscissas. Ele é um ponto de máximo ou de mínimo global ou local, sim ou não?
Não. Ele não é nem máximo, nem mínimo, nem local e nem global. Tá bom? Por quê? Porque, primeiro, global de cara ele já não é. Tá? E local ele também não é, porque qualquer ponto, qualquer próximo desse ponto, na verdade, qualquer intervalinho próximo desse ponto, eu vou ter valores da função que serão maiores e menores que o valor desse ponto. Tudo bem? Então, ele não vai ser um ponto de máximo ou de mínimo local. É perigoso essa definição. Inversão de movimento, o que a gente quer dizer com inversão de movimento da curva? Não da reta, né? Da curva, na verdade. Como que seria essa inversão de movimento? Ah, deixou de ser crescente para ser decrescente. Aí pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver algo relacionado a isso, tá bom? Beleza. Porque aqui, por exemplo, ela está crescendo, né? Aqui ela está crescendo, aí depois ela decresce, né? Ah, não está projetando. Projeta aí para a gente, por favor. Porque aqui, por exemplo, ponto A é máximo local, né? Então ela vem crescendo e depois vem decrescendo, né? Aí aqui no mínimo local ela vem decrescendo e depois vai crescendo, né? Vai ter alguma coisa a ver com isso, muito bem. Mas a gente vai chegar ali por teste da primeira derivada e tal, a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente, beleza? Mas ficou clara as definições, gente? Alguma dúvida? Não? Função quadrática é uma bem conhecida por nós. Sim ou não? Função quadrática que vocês estudaram desde lá do ensino médio. Você deve lembrar que o gráfico dela é uma parábola que possui concavidade voltada para cima ou para baixo. Se a concavidade for para baixo, o ponto é de máximo local, se é de mínimo local. Desculpa, se a concavidade for para baixo, é um ponto de máximo local ou mínimo local e, consequentemente, vai ser global, na verdade, né? E se a concavidade for para cima, como nesse caso aqui, esse ponto aqui vai ser um ponto de máximo, de mínimo local e também global. Ok? Então essa parábola aqui, por exemplo, tem a equação x² menos 4x mais 3, raízes 1 e 3, ela tem um vértice aqui no ponto 2 e menos 1. Esse ponto, uma concavidade voltada para cima, esse ponto é um ponto de mínimo. Tá? Mínimo global e local. Alguma dúvida? E esse ponto zero aqui? É um ponto de quê? De máximo ou de mínimo? De nada, né? Nem máximo, nem mínimo. Tudo bem? A gente vai ver mais à frente que ele vai ser chamado de ponto de inflexão, porque é um ponto onde a concavidade da função da curva, ela muda de sentido. Aqui a concavidade está voltada para baixo e aqui ela passa a ser concavidade voltada para cima. A esse tipo de ponto a gente vai chamar daqui a... acho que na próxima aula já, ou daqui a 2 aulas, a gente vai começar a classificar esse tipo de ponto como ponto de inflexão. Tá bom? A gente vai ver mais detalhadamente isso. Deixa eu colocar um gráficozinho aqui para a gente classificar.
Vamos lá, vamos classificar esses pontos. Olhando para esse gráfico aqui. Tá aqui os pontos. A, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e B. Quais são os pontos de máximo globais? x7. Esse é o ponto de máximo global e é nele que a função assume seu valor máximo global. O valor máximo global dessa função é f de x7. Tudo bem? E o mínimo global? x5, né? Vou até encurtar aqui um pouco, só para não parecer que esse ponto, tá? x5, mínimo global. Então, f de x5 é o valor mínimo global da função, tá bom? E os pontos de máximo locais? x1, x3, muito bem. x7, muito bem. Só? Tem mais algum? B. O B também é um máximo local. Perto dele, a imagem de qualquer ponto perto dele vai ser menor do que a imagem dele. Concorda? Ah, professor, mas não tem ninguém aqui do lado direito dele, mas tem do lado esquerdo. Tudo bem? Alguma dúvida? E os mínimos locais? Oi? Boa pergunta. Uma função pode ter mais de um ponto de máximo global ou de mínimo global, sim ou não? O que vocês acham? Uma função pode ter mais de um ponto de máximo global ou de mínimo global, sim ou não? Dê um exemplo. Função seno, muito bem. A função seno é a função que possui, na verdade, infinitos pontos de máximo global, máximos globais, né? E mínimos globais também, tanto a função seno quanto a função cosseno. Tá bom? A imagem de todos esses pontos aqui, que são os cumes, digamos assim, dessas ondulações, é um aqui e menos um aqui, né? E ela não para, ela fica oscilando indefinidamente. Então, tem infinitos pontos de máximo e de mínimos globais. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. E, voltando para cá, quais são os pontos de mínimos locais? A, muito bem, o A é o mínimo local. Quem mais? x2 e x5 e quem mais? E só. E os pontos x4 e x6 não é nada aí. São só as raízes dessa função. Tudo bem? Mas não são pontos nem de máximo, nem de mínimo, nem local e nem global. Alguma dúvida, gente, nessas classificações? Não? Importante isso, tá? Muito importante. Parece olhando agora bobagem, mas vocês vão ver mais à frente que não é nada bobo isso. Bom, aí a gente chega nesse teorema que é um teorema muito importante, tá? Que é o teorema de Weierstrass, ou o teorema do valor extremo, que nos diz o seguinte: se você tiver uma função contínua em um intervalo fechado, AB, então f assume um valor máximo absoluto, f de C, e um valor mínimo absoluto, f de D, para certos números C e D no intervalo AB. Se a função f for contínua em um intervalo fechado, então ela obrigatoriamente vai ter que assumir um valor máximo e um valor mínimo, ou seja, ela vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo nesse intervalo. Tudo bem? Antes da gente tentar entender melhor ainda o teorema de Weierstrass, toda função, pergunta, toda função, ela vai ter um valor máximo ou mínimo local, ou ela vai ter um valor máximo ou mínimo
global? Sim ou não? É obrigatório que toda e qualquer função tenha um valor máximo ou mínimo local ou global? Dê um exemplo de uma que não tenha nem máximo, nem mínimo, nem local, nem global. A função constante, você pode considerar que, na verdade, todos os pontos dela são pontos de máximo, de mínimo, locais e globais. Qual? A função linear é uma função que não tem máximo local, nem mínimo local, e nem máximo global, nem mínimo global. Mas a função constante falha aí. Tem que ter cuidado na ideia. Tudo bem? A função afim, por exemplo. Outra, a função exponencial, por exemplo. Ó. Por exemplo, essa função aqui, a função exponencial, também, ó, y é igual a 2 elevado a x. Ela não tem nem máximo, nem mínimo, nem global, nem local. Tudo bem? Deixa eu colocar esse outro exemplo aqui, antes de eu falar também do teorema de Weierstrass. E essa? Qual é o valor, ou qual é o ponto de máximo ou de mínimo, local ou global dessa função? Não tem. Essa função não tem ponto nem de máximo, nem de mínimo, local ou global. Não parece meio doido esse exemplo? Parece sim, porque ele vai chegando aqui no A, só que na verdade essa função, ela é sempre decrescente. Porque na verdade você não chega no A, né? Você vai se aproximando do A cada vez mais, mas você não chega no ponto A, porque a bolinha está aberta. Mesma coisa para o B. Então essa função, ela vai assumindo valores, né? Eu estou colocando ela assim, decrescente, vai assumindo valores cada vez menores, mas não tem f de A. Não tem a imagem do ponto A pela função. Esse seria um candidato a mínimo local ou a mínimo global. Tá? Mas ele não está no domínio da função. Essa função não tem mínimo global nem local. A mesma coisa para o máximo. Tudo bem? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de exemplo. E esse exemplo puxa o gancho para o teorema de Weierstrass, que é como a gente vai ver que nós temos que ter cuidado. Tá? Então, voltando lá para o teorema de Weierstrass. Recapitulando, ele nos diz que se a função for contínua em um intervalo fechado AB, então ela obrigatoriamente tem que ter um ponto de mínimo e um ponto de máximo globais, absolutos, no intervalo AB. Tá bom? Então esse é o que a gente chama de teorema do valor extremo ou teorema de Weierstrass. Tá? Então, se a função for contínua em um intervalo fechado, com certeza vai existir pontos C e D no intervalo AB, tais que a imagem do ponto C vai ser o máximo absoluto e a imagem do ponto D vai ser o mínimo absoluto da função. Tudo bem? Por exemplo, para cá.
Se você tentar, vamos tentar traçar o gráfico de uma função contínua, em um intervalo fechado, AB. Contínua em um intervalo fechado AB. Para você traçar o gráfico de uma função contínua, lembra a maneira lúdica da gente pensar é você não tirar o lápis do papel, tá? Então tenta traçar uma curva que seja função, obviamente, sem tirar o lápis. Não vai ter jeito. Uma hora você vai ter que sair daqui e chegar aqui, por exemplo, você vai ter que, uma hora vai ter que ter um máximo e um mínimo absoluto, tá bom? Não tem jeito, sei lá. Não vai ter jeito, tá? Uma hora ela vai ter que ter, deixa eu até colocar mais aqui assim, para ficar mais bonitinho. Vai ter um máximo e um mínimo, tá? Aqui seria o ponto C e aqui seria o ponto D. Os pontos C e D, eles estarão no intervalo AB, podendo até ser um dos dois, dos extremos, tá? Não tem problema. Mas nesses pontos a função vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo absoluto, um valor máximo e um valor mínimo. Ok? É isso que nos diz o teorema de Weierstrass. A gente tem que ter muita atenção para as hipóteses do teorema para verificar se elas estão sendo satisfeitas. Isso é essencial para você poder usar um teorema. Porque, por exemplo, vou desenhar um gráfico de uma função aqui, ó. Essa função é uma função que está definida no intervalo 0 e 2, certo? O domínio dela é o intervalo 0 e 2 em R. Vamos tomar R aqui. Ok? Essa função, ela tem um máximo e um mínimo absoluto? Ela está definida em um intervalo fechado. Ok? Mas ela tem um máximo e um mínimo absoluto? Ela tem mínimo absoluto? Quem é? 2. O 2 é um ponto de mínimo. E a imagem do 2, o valor mínimo da função é quanto? É 0. Muito bem. Mas ela tem máximo absoluto? Não. Não tem máximo absoluto. Uai, professor, mas o senhor agora disse que a função deveria ter um máximo e um mínimo absoluto pelo teorema de Weierstrass. Mas as hipóteses do teorema estão sendo satisfeitas? Essa função, ela não é o quê? Ela não é contínua. Então, uma das hipóteses do teorema não está sendo satisfeita. Portanto, o teorema não vai ser válido necessariamente. Tá bom? Então, você não pode utilizar o teorema de Weierstrass nesse caso. Repetir? Sim, a função ela está definida em um intervalo fechado, que é uma das hipóteses do teorema. Só que ela não é contínua nesse intervalo. Ela tem esse ponto de descontinuidade. Então, como ela não é contínua, então você não pode utilizar o teorema de Weierstrass para essa função. Você só poderia utilizar se as hipóteses todas estivessem sendo satisfeitas. Tudo bem? Então, essa função ela possui um mínimo absoluto, mas ela não possui um ponto de máximo absoluto. Ok? Então, cuidadinho com isso, tá? E esse outro exemplo aqui? E este outro aqui, olha.
E essa função aí? Ela é contínua? É contínua. Muito bem. Ela é contínua. Ela assume valor, ela tem ponto de mínimo ou de máximo absoluto? Não, nem mínimo nem máximo absoluto ela tem. Então o teorema de Weierstrass está furado. Não, porque apesar dela ser contínua, mas ela não está definida em um intervalo fechado. Ela não está definida em um intervalo fechado. Ela está definida de 0 a 2, aberto em ambas as extremidades do intervalo. Então, uma das hipóteses do teorema não está sendo satisfeita. Portanto, você não pode utilizar, não pode aplicar o teorema. Tudo bem? Então, para você utilizar o teorema de Weierstrass, você tem que garantir que a função está definida em um intervalo fechado e que ela é contínua nesse intervalo fechado. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, uma observação importante é que o teorema de Weierstrass, ele nos diz que se a função for contínua em um intervalo fechado, ela vai com certeza assumir um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo. Porém, ele não nos diz como que a gente pode achar, como que a gente pode determinar esses valores. O que é uma das principais coisas que a gente vai querer saber fazer. É descobrir valores máximos e mínimos absolutos e locais também de funções, tá? Então, mas qual é uma característica dos exemplos que a gente deu até agora? Por exemplo, olhando para cá, qual é uma característica geométrica que nos parece a respeito dos pontos de máximo e de mínimos absolutos ou locais de uma função? Exatamente. Nesses pontos aqui, olha, a reta tangente nesses pontos ela é paralela ao eixo das abscissas. Ela é horizontal aí. Tudo bem? E se ela é paralela ao eixo das abscissas, se ela é horizontal, a derivada da função nesses pontos é igual a zero. Porque a derivada da função, ela dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto. E como a reta aí é paralela ao eixo das abscissas, então o coeficiente angular da reta é nulo. Então isso significa que a derivada da função nesses pontos aí, nesses que a gente destacou aqui, é zero. Tudo bem? Então te liga nessa ideia geométrica que daqui a pouquinho ela vai ser muito útil para a gente, com base nesse teorema, que é o conhecido teorema de Fermat. Tá? O que o teorema de Fermat nos diz? Ele diz o seguinte, que se a função tiver um valor máximo ou um mínimo local em um ponto C, no domínio da função, e se a derivada da função nesse ponto existir, então essa derivada com certeza vai ser nula. Preste atenção no que o teorema de Fermat está nos dizendo. Ele está nos dizendo o seguinte, que se você sabe que a função tem um ponto de máximo ou de mínimo local, e se você sabe também que a derivada nesse ponto existe, então o valor dessa derivada com certeza vai ser zero. Isso é o que nos diz o teorema de Fermat. Agora, vamos supor que você tenha uma função, e você sabe que em um certo ponto, a derivada dessa função nesse ponto é zero. Você pode afirmar que esse ponto vai ser um ponto de máximo ou de mínimo local? Sim ou não? Por que não? Pode ser um bico, mas se for bico a derivada não existe. Eu já estou falando que a derivada é zero. Então, se você sabe que a derivada existe e é zero, você pode afirmar que esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local? Sim? Por que sim? Sim, mas local, sim, local.
Com certeza absoluta? Alguém discorda? Não está faltando informação. Não, independentemente de... Agora, o teorema de Fermat, tudo bem, ele está falando aqui de um teorema de um intervalo fechado, mas vamos mesmo considerar no intervalo fechado. Mas vai ser independentemente disso, a recíproca, tá? Mas vamos considerar a recíproca do teorema. Vamos supor que você sabe que a derivada da função em um certo ponto existe e é zero. Você pode afirmar que esse ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local? Não, por quê? Hã? Um exemplo. X ao quadrado vai ter um ponto de mínimo ou de máximo, que vai ser o vértice. A função modular ela não tem derivada no ponto de bico. Não é legal essas coisas? Muito legal. Às vezes, quando a gente, antes de dormir, a gente fica pensando nessas noias assim e tal. É bacana. E aí? Diga. Não, eu não estou dizendo que não vai ser, gente. Primeira coisa. É uma boa justificativa, assim, mas eu não estou dizendo que não vai ser. Mas eu quero só a garantia. Para você garantir uma coisa, você tem que ou demonstrar, ou você tem que dar um contra-exemplo de que aquilo não vale. Tá? Em matemática funciona assim. Você conseguiria me dar um exemplo, um contra-exemplo, de uma função em que, em um certo ponto, a derivada é zero, mas esse ponto não é ponto de máximo ou de mínimo local? X ao cubo. Ainda agorinha eu mostrei uma. X ao cubo. X ao cubo, o gráfico dela é assim, ó. O gráfico dela é assim, ó. Bem aqui, a reta aqui, o gráfico. Ah? Bem aqui a reta tangente, ela é horizontal no zero. Mas ele é um ponto de máximo ou de mínimo? Não é. Tudo bem? Então essa é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. A recíproca do teorema de Fermat, ela não é verdadeira. Nem sempre acontece. Pode ser que aconteça? Pode. E, inclusive, quando a gente for procurar os candidatos a máximos e mínimos locais, a gente vai procurar os pontos onde a derivada se anula, ou daqui a pouco a gente vai ver onde a derivada também não existe. Tá? Mas os candidatos, mas o fato da derivada ser nula em um certo ponto, não implica dizer que esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo local. Tá claro, gente, isso? Diga. Hã? Não, a função constante, na verdade, a derivada dela toda é zero, né? Não, mas assim, se tiver pelo menos um exemplo que fure essa ideia, então a ideia não pode ser generalizada. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a derivada de uma função em um certo ponto é zero, pode ser que esse ponto seja de máximo ou de mínimo? Pode. Mas é garantia? Não. É isso que eu estou querendo dizer. A recíproca não é sempre verdadeira. Expoente par? Como assim? X ao quadrado, o que tem? Se for a potência, sempre vai ter um vértice, né? Porque, na verdade, as funções potência de expoentes pares, elas vão ser sempre parecidas com a parábola, a x ao quadrado, só que elas vão se achatando cada vez mais, assim, no próximo do zero. Entendeu? Então, sempre vai ser um ponto de máximo ou de mínimo ali, dependendo da concavidade. Tá? Mas aqui o importante é a gente ter em mente isso. O teorema de Fermat nos diz que se a função for contínua,
Vamos voltar. Se a função for contínua, se ela tiver um máximo ou mínimo em um certo ponto e a derivada desse ponto for zero, se você souber de a derivada desse ponto existir, se você souber disso, então a derivada é zero. Mas o contrário não é verdade sempre. Tá? Se a derivada for zero, você não pode afirmar de fato, com toda certeza, que aquele ponto vai ser um ponto de máximo ou de mínimo local. Tá? Você pode ser um candidato, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? E um outro exemplo importante é o exemplo da função modular que vocês já deram. Essa função, ela tem um valor máximo ou mínimo local? Tem ou não? Tem. O zero é um ponto de mínimo local e mínimo global da função. Tudo bem? Mas a derivada nesse ponto é zero? Não, a derivada nem existe nesse ponto. Então, por que isso? Porque não está atendendo às hipóteses do teorema de Fermat. As hipóteses são, se você sabe que a função tem um valor máximo ou mínimo e você sabe que a derivada existe, então a derivada é zero. Tudo bem? E aqui o exemplo da x ao cubo, que a derivada existe, é zero, mas ele não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo local, nem global. Belezinha? Alguma dúvida, gente, nisso? Bom, mas esses pontos aí, os pontos onde a derivada é zero e os pontos onde a derivada não existe, são pontos interessantes para a gente encontrar os valores máximo e mínimo da função. Sim ou não? Então, a gente vai definir esses pontos como número crítico ou pontos críticos da função. Diga. Nesse? Nesse? Ela tem ponto de mínimo global e local. Mas ela não o teorema de Fermat não pode ser aplicado a ela. Isso, porque a derivada no ponto zero, que é o ponto de mínimo local e global, não existe. Tá bom? Sim, é a resposta correta. Tá bom? Belezinha. Mais alguma dúvida? Não? Beleza. Então vamos lá. Então esses pontos, olha só. Esses pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, são chamados de pontos críticos da função. E quando nós quisermos investigar os possíveis pontos críticos de uma função, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar esses pontos. Vai procurar os pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Belezinha? Alguma dúvida? E com base nesses pontos críticos, a gente pode reformular o teorema de Fermat. A gente pode reescrever o teorema de Fermat dessa maneira. Se a função f tiver um máximo ou um mínimo local, então esse ponto é um ponto crítico. Ok? Se você sabe que ela tem um máximo ou um mínimo local, você sabe que esse ponto vai ser um ponto crítico, que é um ponto onde a derivada é zero ou não existe. Tá bom? Exemplo. Encontre os pontos críticos dessas funções. Tá? Encontre os pontos críticos dessas funções. Função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, f de x igual a x mais 1 sobre x. Tá? Então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer para a gente poder determinar os pontos críticos dessa função aí? A gente vai verificar os pontos onde a derivada dela se anula ou não existe. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a derivada. Então, derivando,
vamos obter o seguinte, ó, derivada da função f vai ser 2x menos 4. Essa derivada existe para qualquer ponto no domínio? Sim. Então eu só tenho que pesquisar os pontos que anulam essa derivada. Tudo bem? Porque ela vai existir para qualquer x real aí. Ok? Então, assim, os pontos críticos, ou o ponto crítico, dois x menos 4 igual a zero, que é o ponto que eu vou descobrir onde a derivada se anula, tá? Onde a derivada se anula. Então, ela vai se anular aqui no ponto x igual a 2, concorda? Então, esse x igual a 2 é um ponto crítico. Ele é um ponto crítico. Eu estou dizendo que ele é um ponto de máximo ou de mínimo? Não. Mas olha para essa função. Esse ponto vai ser um ponto de máximo ou de mínimo? Vai ser um ponto de mínimo. Porque eu conheço já essa função. Função quadrática, com cavidade voltada para cima, portanto tem um ponto de mínimo. Esse camarada é o x do vértice da função. Quando você tem a função f de x igual a x, função geral f de x igual a x2 mais bx mais c com a diferente de zero, né? É a definição de função quadrática, que você deriva ela, você obtém 2ax mais b. Sim ou não? Aí você iguala a zero para encontrar os pontos críticos. Então o b passa para lá. Então fica 2ax igual a menos b. Então x é igual a menos b sobre 2a. Lembrando que eu posso dividir por a porque o a é diferente de zero. Não é essa a formulazinha do x do vértice? Tá aí. É isso que vocês viam lá no ensino médio. Era a determinação do ponto crítico de uma função. E para descobrir o y do vértice, você calcula a imagem do x do vértice, que é a f de menos b sobre 2a. Então você pega aqui e coloca onde tem x, você bota menos b sobre 2a. Então fica a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Tá? Que vai ficar assim, ó. Vai ficar que a gente vai chamar de y do vértice, né? Então, deixa eu colocar f de menos b sobre 2a mesmo. Vai ser... Então, aqui fica a vezes... Aqui vai ficar negativo ao quadrado, fica positivo. Então, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá? Mais, com menos dá menos. B vezes b dá b ao quadrado sobre 2a mais c. Aí, tirando aqui o mínimo de 4a ao quadrado e 2a é 4a ao quadrado. Dá até para simplificar aqui, né? Então, o mínimo de 4a e 2a é 4a. 4a dividido por 4a dá 1. 1 vezes b ao quadrado dá b ao quadrado. 4a dividido por 2a dá 2. 2 vezes menos b ao quadrado dá menos 2b ao quadrado. E 4a vezes c dá 4ac. Então, isso aqui vai ser menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Colocando o menos em evidência, isso aqui fica b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Isso aqui é o que a gente chama de discriminante da função, que é o menos delta sobre 4a, que é o y do vértice. Ok? Alguma dúvida? Era isso que vocês faziam lá no ensino médio. Vocês encontravam os pontos críticos, tá? Para descobrir o x do vértice. Depois você encontrava a imagem do ponto crítico para descobrir o y do vértice. Só que é claro que o professor não tinha como falar isso, porque você não vê derivada lá no ensino médio. Hoje em dia, né? Antes se via... Antes as noções elementares de cálculo eram ministradas no ensino médio, né? F de x igual a x mais 1 sobre x.
Tá? X mais 1 sobre x. Então vamos lá. Primeiro, quem é o domínio dessa função? Os reais, com exceção do zero. Tá? Os reais menos o zero. Então vamos lá, derivada dessa função. Derivada de x é 1. Derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x ao quadrado, né? Porque é x elevado a menos 1. Você deriva o menos 1, cai. Fica x elevado a menos 1, que dá menos 2. Aí você inverte, então fica menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Então essa daí é a derivada da função. Aí eu vou calcular... Bom, essa derivada eu tenho que verificar... Para eu verificar os pontos críticos, eu tenho que olhar para os pontos onde a derivada se anula ou onde ela não existe. Ela não existe aonde? Mas eu vou utilizar o zero? O x igual a zero vai ser um ponto crítico da função? Não, por quê? Porque ele não está no domínio da função. Entendeu? O x igual a zero, ele é um ponto onde a derivada não existe. Portanto, ele deveria ser um ponto crítico, mas ele não é porque ele não está no domínio da função. Ok? Então, cuidado. Então, eu só vou investigar os pontos onde a derivada se anula. São os pontos onde 1 menos 1 sobre x ao quadrado é igual a zero. Ou seja, 1 vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1. E, portanto, x vai ser igual a mais ou menos 1. Tá? Então, os pontos críticos dessa função são esses pontos aí, mais ou menos 1. Belezinha? E esse exemplo aqui, ó? Esse exemplo aí, antes da gente entrar no método do intervalo fechado. Estou pedindo para determinar os extremos relativos ou absolutos dessa função, caso eles existam. Não existe? Por que não? Extremo absoluto ou relativo. Absoluto ou local. Máximo ou mínimo, global ou local. Não existe? Como que a gente faria para determinar? Vou colocar aqui f de x igual a x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 5x. Tá bom? Vamos tentar fazer o que a gente já sabe. Vamos derivar. Derivando, nós vamos obter 3x ao quadrado mais 14x menos 5. Tudo bem? Essa derivada existe para todos os reais, então tem que pesquisar onde ela se anula. Tá? Então, vou igualar a zero. Tentar encontrar as raízes disso aqui. Ver logo as raízes, quanto é que vai dar. A gente não ficar... As raízes são menos 5 e 1/3. Tá? Menos 5 e 1/3. As raízes, os pontos críticos. X igual a menos 5 e x igual a 1/3. Tudo bem? Só que ele está pedindo para a gente classificar os pontos, dizer se eles são pontos de máximo ou de mínimo, globais ou locais. O que você faria? Alguma ideia do que a gente pode fazer? Concorda que essa função é contínua? Tudo bem? Ela é sempre contínua. Como ela é contínua, esses pontos vão ser pontos de máximo ou de mínimo. Tudo bem? Só que eles vão ser pontos de máximo ou de mínimo? Qual deles vai ser máximo e qual deles vai ser mínimo? E eles vão ser máximos ou mínimo globais ou só locais?
Como você faria? Sim, olhando aqui para a reta. Tá, aí aqui está o menos 5 e aqui está 1/3. E aí? Certo. Pode ser, só que como que a gente iria olhar para esses valores após o x igual a 1/3? Como que seria essa análise? Porque após 1/3 tem infinitos valores. E se eu tomar qualquer um valor aqui, eu tenho infinitos valores entre eles. Ah, essa é uma boa ideia. Só que aí é um problema, por conta disso. Porque se você pega um ponto maior que ele, 2. Só que entre 1/3 e 2, eu tenho infinitos valores. E pode ser que a função faça algum zigue-zague entre eles dois. Esse é o problema dessa análise. Tá bom? A gente vai ver na próxima aula um método que é o teste da primeira derivada, que nos permite verificar isso mais tranquilamente. Só que aqui, como eu já sei que essa função é contínua, ela vai ter um ponto de máximo e de mínimo, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a imagem desses pontos. O maior vai ser um ponto de máximo local, o menor vai ser um ponto de mínimo local. Só pela imagem deles. Tudo bem? O problema vai estar na classificação, de saber se eles serão pontos de máximo ou mínimo globais. Esse é o problema. Tudo bem? Mas vamos por parte. Vamos calcular as imagens desses pontos, menos 5 e 1/3. Tudo bem? Eu já calculei aqui para a gente não perder tempo. F de menos 5 dá 75, menos 3 sobre 27, dá 75, e aqui dá menos 23, 27 avos. Portanto, esse ponto aqui esse aqui vai ser o valor máximo local, eu já sei que é máximo local da função. E esse aqui vai ser mínimo local da função. Porém, eu quero garantir, quero ver se eles ou se tem outros pontos que serão máximo ou mínimo globais da função. Aí é que vem o X da questão. O que vocês fariam para tentar descobrir? Sim. Ela é reais. Sim. Mas como é que você pode garantir isso? Com certeza. A ideia dele é que a função polinomial ela tem esses comportamentos e tal, como ele falou, então uma hora ela vai e uma hora ela vem. Para cima e para baixo. Tá, mas não é uma justificativa assim, muito aceitável, entendeu? A gente precisa amarrar melhor as coisas. Mas fazer essa análise, você concorda que é estudar o comportamento da função quando o x tende para mais e para menos infinito? Então é simplesmente isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar o comportamento dessa função quando o x tende para mais e para menos infinito. Se a função for em um deles para mais e o outro para menos infinito, aí essa função não vai ter máximo nem mínimo global. Entendeu a brincadeira? Então, é só calcular o limite. Quando x tende a mais infinito, da função x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 5x. Tudo bem? Esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito. Como é que a gente faz para resolver um limite como esse? Lembram? Não pode esquecer de limites infinitos, nem limites no infinito. A gente vai usar muito isso, principalmente na construção de gráficos. Como é que a gente faz aqui? X ao cubo em evidência. Então fica 1 mais 7 sobre x menos 5 sobre x ao quadrado.
E quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, o parêntese vai para 1, portanto, quem determina o comportamento da função é x ao cubo. Você vai para mais infinito, como o expoente é positivo, então esse limite aqui vai para mais infinito. E se o x for para menos infinito, aqui vai para menos infinito. Então, quando você vai indo para a direita, cada vez mais, a função vai crescendo cada vez mais. Quando você vai indo para a esquerda, cada vez mais, a função decresce cada vez mais. Portanto, essa função não tem máximo ou mínimo global. Ela só tem máximo ou mínimo local. Alguma dúvida? Sim ou não? Ficou claro? Pergunta. Se o limite quando x tende a menos infinito fosse para mais infinito também, por exemplo, tá? Se ele fosse para mais infinito também, e aí a função teria máximo ou mínimo global ou local? Aí ela teria mínimo global, que seria esse valor. Seria esse ponto, o ponto x igual a 1/3. Entendeu? Que ia fazer algo assim, ó. 1/3, né? Eu não sei como é o comportamento da função, mas eu sei que aqui ela é um mínimo local. Faz algo assim. Tá? Aí eu não sei como é o comportamento da função, mas eu sei que para cá ela vai para mais infinito e para cá também. Então ele tem que ser um mínimo global. Ela é contínua aí, tudo mais, bonitinha, derivado. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Não tá claro, né? Bom, e se a função for definida em um intervalo fechado, como é que a gente pode determinar o máximo ou mínimo global da função? Como é que a gente vai poder determinar? Olha só, aí a gente chega no que a gente chama de método do intervalo fechado, que na verdade não é nada demais, tá? Mas é uma ideia como a gente pode fazer para calcular o máximo ou mínimo global, os globais, de uma função em um intervalo fechado, onde ela estiver definida, tá? Primeiro, você lembra que o teorema de Weierstrass nos diz que se a função for contínua em intervalo fechado, ela obrigatoriamente vai ter um máximo e um mínimo desse intervalo, sim ou não? Sim. O teorema de Weierstrass nos disse isso. Então, o que eu quero fazer é como eu posso descobrir esses valores agora. E aí a gente vai fazer isso aí, ó, que nos diz o método, tá? Você vai primeiro encontrar os pontos críticos, mostra lá pra gente, por favor. Você primeiro vai encontrar os pontos críticos da função, que são os candidatos a ponto de máximo ou de mínimo. Pode ser que não seja, mas são candidatos. Depois você vai encontrar os valores da função nos extremos do intervalo. Porque pode ser que a função assuma valor máximo ou mínimo global nos extremos do intervalo. Tá? E aí você vai comparar os resultados entre a primeira e a segunda etapa. Simplesmente isso. Você calcula os pontos críticos e acha a imagem da função nos pontos críticos. E depois você acha a imagem da função nos extremos do intervalo. E compara os valores. O maior deles vai ser o máximo global no intervalo e o menor deles vai ser o mínimo global no intervalo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos fazer exemplos. Esse aqui, ó. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos, né, da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, no intervalo de menos meio a 4. Então, vamos lá. Aqui. F de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 no intervalo de menos meio até 4.
Então, primeira coisa que nós faremos, primeira etapa, achar os pontos críticos e encontrar a imagem da função dos pontos críticos. Ok? Então, vamos lá. Deriva a função 3x² menos 6x. Essa função existe para todos os pontos reais no intervalo, então vou encontrar só onde ela se anula, tá? Então aqui eu posso pôr 3x em evidência, aqui vai ficar x menos 2, então os pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 2. Confere? Ok? X igual a 0, x igual a 2. São os pontos onde isso aqui se anula, né? Faltou o 0 aqui. E aí eu vou calcular a imagem da função no 0 e a imagem da função no 2. No 0 ela vai ser quanto? 0, 0, vai sobrar 1. Então a imagem dela no 0 é 1. Tudo bem? E no 2, 2 ao cubo 8, menos 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12, mais 1. Então, 8 mais 1, 9, 9 menos 12, menos 3. Aqui é menos 3. Então, a imagem do 0, que é um dos pontos críticos, é 1. A imagem do 2, que é o outro ponto crítico, é menos 3. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, eu vou olhar para a imagem da função nos extremos do intervalo. Tudo bem? Isso aqui vai dar menos 1/8 mais 3/4 mais 1. Tirando o mínimo, deixa eu apagar aqui. Tirando o mínimo, isso aqui dá 8. Então dá menos 1 mais 6 mais 8. Então isso aqui dá 13/8, né? Então, e o último, a imagem da função no ponto 4. 4 ao cubo, 64, menos 4 ao quadrado dá 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, 48, né? Mais 1. Tá bom? Então, 65 menos 8. Só confirmar essas continhas aqui. 13 sobre 8. 13 sobre 8 foi? O que foi que eu errei? Ah, bem ali. Bem aqui, ó. Tem que ter cuidado, né? Menos meio ao quadrado fica positivo, com esse daqui fica negativo. Aqui é menos, né? Menos. Aqui é menos. Aqui é 1/8. Olha só. Já ia perder a questão. Né? 1/8, né? Tá. E o F de 4, 65, 17, né? Tá. Beleza? Aí eu vou comparar esses valores. A imagem dos pontos 0, 2, menos meio e 4. O maior vai ser o máximo absoluto, o menor vai ser o mínimo absoluto. Tá? Então, o valor máximo absoluto vai ser quem? Qual é o maior de todos? 17, que é a imagem do ponto 4. É o F de 4, que é igual a 17. Então, 17 é o valor máximo. Então, o ponto 4, x igual a 4, é o ponto de máximo, tá? Essa daqui é a terceira etapa. E o valor mínimo absoluto, o global, vai ser a F de quanto? F de 2.
f de 2, que é menos 3. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Bem tranquilo, né? Esse é o método do intervalo fechado. Olha só que bonito. Está aqui ó, o gráfico dessa função. Tá? O gráfico dessa função. Deixa eu ver outro aqui. Que horas são? Bora ver esse aqui. F de x igual ao log natural de x ao quadrado mais x mais 1. E aí? E essa? E essa aí? Mesma coisa, né? Vamos derivar. Primeiro, vamos achar o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? X maior que zero, será? Só x maior que zero? Reais positivos, no caso. Por quê? Muito bem, mas o argumento do logaritmo, o logaritmando é tudo isso. Então é tudo isso que tem que ser maior que zero. Tá bom? Então, para eu olhar o domínio dessa função, eu tenho que verificar os pontos para os quais x ao quadrado mais x mais 1 é maior que zero. Tudo bem? Quais são esses pontos? Olha para o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Discriminante dá o quê? Dá menos 3, que é negativo. Se é menos 3, se é negativo, não existe raiz real para essa equação aí, para esse polinômio quadrático. Não tem raiz real. E a concavidade dele é voltada para quê? Para cima ou para baixo? Então ele faz algo desse jeito aqui, ó. Certo? Se ele faz algo desse jeito, significa que ele é sempre maior que zero. E se ele é sempre maior que zero, para qualquer x que eu colocar aqui, essa inequação vai estar satisfeita. Portanto, o domínio dessa função são todos os reais. Tá bom? Então, o domínio da função f são todos os reais. Ok? Alguma dúvida? Não? Beleza. Agora vamos lá. Agora vamos derivar. Quem é a derivada do log natural disso aqui? Quem é a derivada do log natural de x? É 1 sobre x. Então fica 1 sobre aquilo tudo lá. Só isso, né? Não. Aí vezes a derivada do de dentro, que é 2x mais 1. Tá? 2x mais 1. Então a derivada dessa função é 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1. Essa é a derivada dessa função. Belezinha? Alguma dúvida? Isso aqui não é sempre maior, estritamente maior que zero, então eu não tenho problema no denominador. Então essa derivada vai sempre existir. Certo? Ela existe para todos os reais. Então eu só tenho que achar os pontos onde essa derivada se anula. Belezinha? Então tem que encontrar os pontos onde a derivada dessa função é igual a zero. Que são os pontos onde 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 é igual a zero. E, portanto, 2x mais 1 tem que ser igual a zero. E aí a gente conclui que o x tem que ser igual a menos meio.
menos 1 sobre 2. Alguma dúvida? Não? Então, esse camarada aqui é o ponto crítico. Ele é o ponto crítico da função. Ele é o ponto crítico da função. E aí a gente vai fazer aquele mecanismo. Eu vou olhar para a imagem dele pela função e vou olhar para a imagem da função nos extremos do intervalo, que é o intervalo de menos 1 até 1. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando no intervalo aqui de menos 1 até 1. Então vamos lá. Menos 1 até 1. Então, vamos lá. A imagem pela função f do ponto crítico que deu menos meio, né? Menos meio. Então, vai ser... Deixa eu colocar a função aqui, só para eu não esquecer. F de x é igual a log natural de x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Então, vamos lá. A imagem da função no ponto crítico é o log natural de menos meio ao quadrado, menos meio, mais 1. Tá? Que é o log natural de 1/4, menos meio mais 1 dá meio. Então, isso aqui é o... Desculpa, isso aqui é o log natural. MMC de 4 e 2 é 4. 4 por 4, 1. 4 por 2, 2. Então, isso aqui vai ser a imagem do ponto menos meio, é o log natural de 3/4. Tudo bem? De 3 menos log de 4. Pode ser, mas é desnecessário aqui. Tá? Aí a gente pode parar aqui. Aí eu preciso agora da imagem da função f nos extremos, no menos 1 e no 1. No menos 1 vai ficar log natural de menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Esse cancela com esse. Isso aqui vai ficar o log natural. Menos 1 ao quadrado é 1, log natural de 1, que dá 0. Então, essa é a imagem do extremo da esquerda, do intervalo, no menos 1. E aí, a gente, para concluir, calcula a imagem do ponto 1, que é o extremo da direita. Então, fica log natural de 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que é igual ao log natural de 3. Tá bom? Então, tenho esse e tenho esse. E aí, eu comparo. Dos 3, qual é o maior? Log natural de 3. Então, logo, f de 1, que é igual ao log natural de 3, é o valor máximo, vou colocar só máximo, absoluto da função. Tudo bem? E o mínimo absoluto? Não sei. O f de menos 1. Você não vai errar. Chegar até aí para errar. A comparação do zero e do log natural de 3/4. Quem é menor que o outro? Quem é o menor dos dois? O menor dos dois é o log natural de 3/4, gente. O log natural de 3/4 é negativo. Você não falou para mim que o log natural de 3/4 é o log natural de 3 menos o log natural de 4? O log natural de 4 não é maior que o log natural de 3? A função logarítmica é crescente. Então, vai dar negativo essa subtração. Tá bom? Então, a imagem do ponto menos meio é o log natural de 3 sobre 4. Esse é o mínimo absoluto. Belezinha?
Ah, professor, não tem um menos aqui. Eu pensei que ele era maior que zero. Cuidado. Para mim só é menos se tiver o menos ali, professor. Se não tiver o menos, é mais. Beleza? Que horas são? Deixa eu ver. 10 minutos. Tá? Vou fazer mais uma. Vamos fazer essa daqui, a gente fechar. Olha só. Durante uma semana, a CEMOB de Belém mediu a velocidade dos veículos que passavam pelo cruzamento da Tavares Basto com o Almirante Barroso. E os resultados mostraram que entre 13 e 18 horas, a velocidade média em km por hora nesse cruzamento era dada aproximadamente pela função V de t igual a t ao cubo menos 10,5t quadrado mais 30t mais 20, onde t é o número de horas após o meio-dia. Tá? E eu estou olhando para esse intervalo, entre 13 e 18 horas. Desse modo, em quais instantes entre 13 e 18 horas o trânsito era mais rápido e mais lento nesse cruzamento? Então, uma contextualizaçãozinha aí para isso que a gente está vendo, tá? E uma contextualização local, né? T é o número de horas a partir do meio-dia. E eu estou interessado no intervalo de 13 a 18 horas. Mas você vai usar 13 e 18 no lugar do T? Sim ou não? Não. Você vai usar o seguinte intervalo. De 1 até 6, porque o T é o número de horas contadas a partir do meio-dia. Então, 13 horas a partir do meio-dia é 1 hora. 18 horas a partir do meio-dia é 6 horas. Ok? Então, nós temos isso aqui. A gente vai usar esse intervalo. Então, a brincadeira vai ser derivar a função primeiro. Então, derivada de V vai ficar o quê? Derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. Derivada de 10,5t ao quadrado, 21t. Derivada de 30t é 30 e derivada de 20 é 0. A derivada dessa função existe para todos os valores de t nesse intervalo. Então, eu vou encontrar só o ponto onde, ou os pontos onde essa função se anula, tá? Observa que eu tenho 3 aqui em todos esses fatores, eu posso simplificar logo para facilitar a nossa vida. Tá? Isso aqui vai ficar t ao quadrado menos 7t mais 10 igual a 0. Vamos calcular o discriminante aí, né? 49 menos 4 vezes 1 vezes 10, isso aqui dá 9. Então, as raízes são 7 mais ou menos 3 sobre... Desculpa, 7 mais ou menos 3 sobre 2. Tá? Então, primeiro horário, 7 mais 3, 10 por 2, 5. Segundo horário, 7 menos 3, 4 por 2, 2. 5 e 2 são os pontos críticos. Bem, o que eu fiz aqui é calcular as raízes de uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, tá bom? Nada demais. Então, 5 e 2. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a imagem da função nos extremos. A imagem da função no ponto 2 vai ser quanto? Vai ser 2 ao cubo dá 8, menos 10,5 vezes 2 ao quadrado dá 4, mais 30 vezes 2, mais 20. Eita! Me ajuda aí, quanto é que vai dar isso aqui?
Acho que eu não fiz essa aqui na colinha para ver logo o resultado. Pensa numa coisa que o professor de matemática não gosta de fazer, é conta. 60 mais 20, 80, mais 8, 88, menos 10,5 vezes 2 dá 21, então vezes 4 dá 42, né? Então isso aqui dá 46. Tá, 46. Ok? E aí eu tenho que calcular agora a imagem de 5, né? De 5. Ave Maria, vai ficar 5 ao cubo menos 10,5. Faz essa conta aí para mim, alguém. Vezes 5 ao quadrado. 5 ao cubo é 125, né? Deixa eu colocar logo aqui. 125 menos 10,5 vezes 5 ao quadrado é 25. Mais 30 vezes 5. Mais 20. Então, V de 5 vai ser quanto? Alguém já fez aí? Faz aí. Ai. Tá, 30 vezes 5 dá 150, com 2, 170. 150. Oi. 30? É, obrigado. 32,5, né? É. 32,5. Beleza, obrigado. Aí aproveita e vai fazendo as outras logo aí. Qual é a imagem pela função do ponto 1? Ah, no 1 deixa que eu faço. No 1 eu consigo. Do 1 vai ficar 1 ao cubo menos 10,5 vezes 1 ao quadrado mais 30 vezes 1 mais 20. Tá? Isso aqui vai dar 1 menos 10,5 mais 50, né? Aqui é vezes, tá? Mais 50. Então, 50. 1 menos 10,5 dá menos 9,5. Mais 50. 50 menos 9,5 dá 40,5. Tudo bem? E a última, que é a imagem do ponto 6, que é o outro extremo. Aí esse você faz. Deu quanto aí? 38? Certinho? Beleza. Então a imagem do ponto 6 vai ser 6 ao cubo menos 10,5 vezes 6 ao quadrado mais 30 vezes 6 mais 20. Então, isso aqui vai dar 38. Aí eu comparo agora 46, 32,5, 40,5 e 38. Qual é o maior? 46. Então, branco. V de 2, que é igual a 46, é o máximo absoluto. Tá? E a velocidade no ponto, qual é o mínimo? 32,5, né? De 5 é 32,5. É o mínimo absoluto. Belezinha? Significa que em quais horários o trânsito é mais rápido e mais lento? Em qual horário o trânsito é mais rápido? Hã? 14 horas. Certo? 14 horas. Em qual horário o trânsito é mais lento? 17 horas. Beleza? Qual a velocidade no horário mais rápido? 46 km por hora. E qual a velocidade no horário mais lento?
32,5 km por hora. A V é uma função velocidade em função do tempo. É a velocidade em função do tempo. É a aceleração. Você está vendo mais rápido, mais lento. É, porque é a velocidade nos pontos críticos. Isso aqui é a imagem da função velocidade no ponto 2. A imagem da função velocidade no ponto 5. Ok? Então, isso aqui que a gente está obtendo são as velocidades nesses horários. Que é o valor máximo e mínimo da função nesses pontos aí, nesses horários. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Ficou claro? Estudem. Vai cair alguma questão de algo que a gente falou na aula de hoje. Tá? Então, estudem. Até a próxima, gente. Um abraço.